Olá a todas as bruxas do meu jardim, sejam bem-vindas a uma bruxa solitária. Eu sou a Morgana. Hoje vou falar aqui de um conceito que provavelmente, se estás neste vídeo, já deste conta dele e que, quando nós entramos na bruxaria, seja ela que vertente for, nós damos de caras com este conceito que é o da deusa Tríplice. Então hoje nós vamos falar um bocadinho sobre a deusa Tríplice, o que é e o que não é a deusa Tríplice, e vamos navegar um bocadinho também pela associação, pelas três faces. Então, a deusa Tríplice, dentro do que nós consideramos a bruxaria moderna, ela está um bocadinho distorcida, mas eu falo disso mais para o final do vídeo. E o conceito dela, que provavelmente já viste a imagem que representa a deusa Tríplice, que é esta imagem que estás aqui a ver, a imagem das três luas, é um conceito que está conectado com os ciclos da natureza e com os ciclos da natureza, os nossos ciclos internos. Então, este arquétipo, portanto, isto é um arquétipo que significa que todos nós vivenciamos o arquétipo e ele também vai estar conectado e vai uma das suas vertentes são as três fases, ok? Fases de ciclos, certo? Fases de ciclos. E que nós vamos falar daqui a bocadinho. Então, se tu estiveres a olhar aqui para a nossa imagem, tu vais perceber que a nossa imagem ela vai ter três luas. Vai ter duas luas metades, e vai ter uma lua inteira, uma lua cheia ou uma lua nova no meio. Então nós vamos ter duas luas, dois quartos, duas luas crescentes, cada uma voltada para um lado, portanto apontada para direções opostas, e vamos ter a lua cheia ou a lua nova no centro, uma lua já mais completa no centro. E elas vão representar justamente as três fases, que são os três arquétipos dentro de um arquétipo maior, que são a donzela, a mãe e a anciã, que provavelmente já ouviste falar também. Então, nós vamos também perceber que este arquétipo está muito conectado com a própria natureza e connosco. Connosco, com os nossos ciclos, com a nossa vida. E como é que nós vemos isso? Por exemplo, nas fases da Lua. Dentro das fases da Lua, nós normalmente conhecemos as 4 fases da Lua. O que acontece é que existem 8 fases da Lua, portanto, entre a Lua nova e a Lua crescente há ali uma fase, entre a Lua crescente e a Lua cheia vai haver ali outra fase e por aí adiante. E também nós vamos encontrar a Lua negra, que seriam os últimos 3 dias da Lua minguante e os primeiros 3 dias da Lua nova, porque não se vê a Lua nova. Não é? Nos primeiros 3 dias, 3 dias e meio que seja, nós não vemos a Lua nova no céu. Então, eu considero particularmente esses 6, 7 dias, não é? Da Lua minguante e da Lua nova, a Lua negra. Mas há um outro conceito que eu acho bastante curioso e que também vai desconstruir um bocadinho esta coisa das 4 fases da Lua, que é o facto que depois vai coincidir com os nossos símbolos aqui dentro deste grande símbolo, os arquétipos, dentro deste grande arquétipo, e que nós vamos perceber, dentro das fases da Lua, nós vamos perceber aqui que há uma correspondência, eu ia dizer coincidência, não é coincidência, mas é uma correspondência com as fases de crescente, a fase da lua cheia e depois a minguante, que correspondiam então à fase da donzela, à fase da mãe e à fase da anciã. Eu não vejo tanto assim, eu vou tirar a lua nova e vou tirar a lua crescente e vou arrastar um bocadinho a lua nova para a frente e juntar a lua crescente com a lua nova. Eu não sei se me fiz entender, mas pronto, também não é necessário para o vídeo de hoje. Mas nós vemos essa correspondência com os ciclos da lua também. Nós vamos ver a correspondência também com as estações do ano, né? Com o ano em si, seja os sabás, as estações do ano, pronto, as 4 estações do ano, em que nós vamos ver que talvez outubro, outono e o inverno poderiam ser a anciã. Nós vamos ver a primavera, portanto, eu diria ali a partir de Imbolc, a partir do dia 2 de fevereiro, não é? A partir de Imbolc para a frente já seria a donzela a atuar. Nós depois vamos ver a mãe, que seria ali no verão, ok? Portanto, quando há o auge, o pico do verão. Eu vejo assim. Então nós vamos também perceber isso na natureza. Quando nós vamos olhar para uma flor,
uma planta, nós vamos ver que a planta vai estar no seu lado donzela quando nós começamos a ver a planta a brotar, né? E vai estar no seu lado mãe quando nós vemos o fruto, quando nós vemos a flor, o fruto, e vemos que está no seu auge, não é? A flor que nos vai chamar, atrair, que é magnética, algumas têm perfume, enfim. E depois nós vamos ver a anciã, justamente quando a flor começa a murchar, não é? A minguar, a murchar. Então, nós vamos ver estas fases, estes ciclos, esta ciclicidade também na natureza. Também podemos ver na nossa própria vida humana. Então nós vamos ter, eu vejo, nós temos micro ciclos e vamos ter macrociclos, vamos colocar assim. Então todos nós vamos viver o nascimento e o desviver, a morte. Sendo que há um período na nossa vida que todos nós passamos por isso, seja homem ou mulher, não é? Estou a ser bem específica agora, mas é isso. Sendo homem ou mulher, nós vamos todos passar por isso, incluindo os animais. E como eu falei, as plantas também. Em que nós vamos ter sempre um período em que estamos a crescer, seria a donzela. Este tema dava pano para mangas, não é? Este tema em si específico dava pano para mangas. Nós vamos ter aqui a mãe, em que estamos todos muito produtivos. Há uma parte da nossa vida adulta em que nós estamos extremamente produtivos e vai ter um momento em que algumas pessoas, ou boa parte das pessoas, vai entrar na reforma, em que nós aí estaremos na nossa posição de anciã e que nas mulheres é muito, muito, muito mal visto. Não é? A mulher é extremamente desvalorizada quando entra ou quando começa a envelhecer. Enquanto que se calhar para os homens, para os homens, já não é a mesma coisa. Portanto, para os homens eles estão a envelhecer super bem, não é? Pronto, é muito comum nós vermos muitas pessoas criticarem as mulheres, o corpo das mulheres quando começam a envelhecer e os homens estão a amadurecer, não é? Como vinho. Entenderam? Estão maturados como vinho. Enfim. Não vou entrar no tema. Mas vocês entenderam onde é que eu queria levar, certo? Espero que sim. Espero que sim. E depois nós vamos ter também os nossos microciclos em que nós vivemos. São as fases da nossa vida. Portanto, há momentos dentro da nossa profissão, por exemplo, que nós estamos mais quietos. Nós estamos ali mais estagnados, mais quietos. Não apetece ou não temos vontade de sermos promovidos, de crescermos na profissão. Há outros momentos em que estamos ali, que tenho esta ideia para o projeto, tenho aquela, e vou fazer, vou acontecer, e não sei o quê. Portanto, nós vamos também passando por estas fases dentro da nossa própria vida, ao longo dos anos, e vamos vivenciando estas fases. A fase do luto seria o momento da anciã, por exemplo, pelo menos é assim que eu vejo. O momento em que nós iniciamos algum projeto, seja um relacionamento, seja o que for, nós estamos na fase da donzela, por exemplo. O momento de uma gravidez, efetivamente, estamos na fase da mãe, mesmo homens. Ok? Mesmo os homens. Tá? Porque estes arquétipos, eles vão abraçar todos e não somente só porque somos mulheres ou só porque a deusa tríplice é um arquétipo que está no feminino. Não é? Enfim. Mas nós vamos ver isso na nossa vida, na nossa vida cotidiana. E vamos ver também no nosso ciclo menstrual, que eu não vou falar aqui, mas vou falar mais à frente. Então agora vamos falar sobre as 3 fases que correspondem e que integram este arquétipo. Nós temos a fase da donzela, a fase da mãe da anciã, que eu já falei aqui um bocadinho sobre eles. A donzela, que é o início da descoberta do potencial, pode corresponder ali à lua nova e à lua crescente. Nós vamos ter o arquétipo da mãe, que fala sobre a plenitude, que fala sobre a materialização, a manifestação, a criação, concretização, a expansão. Se pensarmos na gravidez, efetivamente na gravidez, literal, nós vamos ver que expande, né? A barriga expande. E nós vamos ter a anciã, em que ela traz um momento de introspeção, de sabedoria, não é? Que é muito mal visto a sabedoria dos mais velhos, alguns, enfim, alguns envelhecem, mas sabedoria ficou, sei lá onde, não é? Pronto, viajou, o tico e o teco viajaram para o estômago, sei lá, pronto, enfim. Mas é suposto que quanto mais velhos nós vamos ficando, mais sabedoria, pela experiência, pelas vivências, nós vamos tendo e pelos conhecimentos que vamos adquirindo, nós vamos tendo. E temos também aqui
o encerramento, a transformação e a visão profunda. Portanto, é muito comum que nós consigamos ver algo que talvez, quando nós estamos na fase da donzela, não consigamos ver, porque ainda não temos a sagacidade, não temos a experiência de vida, nós ainda não trazemos essa bagagem, né, que também é muito criticada hoje em dia, trazer bagagem. Não é, pronto, enfim. Mas ela é extremamente importante para nós termos a experiência. Então, como é que nós podemos conectar tudo isto com o ciclo menstrual? Que eu disse que ia falar mais à frente. Vamos falar então sobre a conexão com o ciclo menstrual. A donzela, ela é associada à fase folicular, que é a fase logo após a menstruação. Nós depois vamos ter a mãe, que é conectada com a fase da ovulação. E vamos ter a fase da ânsia, que, na minha visão, ela está muito conectada com a fase lútea, que é conhecida como TPM, e com a fase da menstruação. Portanto, eu percebo aqui, pelo menos no ciclo menstrual, que há um tempo maior para o amadurecimento, para a introspecção, para o momento de recolhimento. Não é que a menstruação nos obriga, como eu li num livro estes dias, que a menstruação faz com que nós queiramos ficar recolhidas. Não é bem por aí, porque para mim a menstruação está conectada com a lua nova, né? Mas o facto de nós nos recolhermos porque é uma fase mais intuitiva, porque nós queremos, talvez nós, como é uma ligação, uma conexão muito forte com o mundo espiritual, eu percebo que há uma mistura de ânsia com a donzela ali, não é? Com a lua nova. Eu sinto uma mistura. E sinto também que a menstruação, nós só ficamos recolhidas por causa das cólicas, das dores que nós temos, do desconforto que nós temos durante a menstruação, porque eu também não percebo como é que criam um monte de cangalhada, desculpem os termos, não é? Pronto. Um monte de cangalhadas para andarem ali aos tiros, porrada e bombas uns com os outros, se é que vocês me entendem. Mas não conseguem descobrir porque é que nós ainda temos cólicas no raio da menstruação. Mas é só à parte. Pronto, enfim. Então, atualmente, com a bruxaria moderna, eu percebo que há uma grande confusão aqui. Uma grande confusão. E é uma distorção muito grande do que seria a deusa tríplice. Eu falei-vos aqui, de uma forma mais resumida, sobre o conceito da deusa tríplice. E, como eu disse, é um conceito, é um arquétipo. Assim como os arquétipos que Jung nos trouxe, ou então os arquétipos que fazem parte da jornada do herói, por exemplo, do tarot, assim como o tarot, são arquétipos. Ou seja, estão no nosso inconsciente coletivo e todos nós vamos vivenciar e passar por essas fases. Sendo um conceito, e aqui entra a distorção ou a confusão comum que eu tenho visto acontecer, é que estão a confundir as deusas com a deusa tríplice. Talvez por ser o nome deusa tríplice, estão a confundir com deusas que têm 3 faces. Reparem, fases é de ciclos, ciclicidade. Faces vem de versões, de caras. Hoje eu estou na versão professora, eu estou na versão de criadora de conteúdo, eu estou na versão de mãe, de esposa, de aluna, de filha, de... Compreendem? São faces que eu assumo para os diferentes papéis que eu tenho que desempenhar na sociedade. Mas isso não significa que eu seja a deusa tríplice. Ou que seja a representação da própria deusa tríplice. Porque, como eu falei, é um conceito. É um arquétipo que está intrínseco a tudo, incluindo a natureza. Então, por exemplo, uma das deusas que é muito confundida é a deusa Hecate, né? Porque confundem o facto de ela ter 3 versões ou conseguir entrar em 3 reinos e ter 3 versões, até porque ela é representada muitas vezes 2 faces viradas, uma para cada lado, né? Viradas para lados opostos, e uma face virada para o meio. E ela é muitas vezes confundida com a deusa tríplice. Ela pode ser uma deusa tríplice ou vivenciar o arquétipo da deusa tríplice, mas ela não é a própria deusa tríplice, assim como as outras deusas todas que são confundidas com a deusa tríplice, como sendo a representação da deusa tríplice,
é o que acontece hoje em dia. Portanto, está a acontecer hoje em dia essa distorção de um conceito. Então, a deusa tríplice não é uma deusa específica, porque ela é um conceito. Sendo um conceito, sendo um arquétipo, ela vai representar ciclicidade. Então, todos nós que vivenciamos e estamos aqui na Terra e somos parte da natureza, todos nós somos deuses tríplices, porque todos nós vivenciamos o conceito. Como é que nós podemos então trabalhar a deusa tríplice ou o conceito da deusa tríplice no nosso dia-a-dia? A primeira coisa é perceber em que fase é que nós estamos. Como eu falei, fase, não face. Fase. Qual é a nossa fase? No trabalho, como é que eu estou-me a sentir no momento? Será que eu estou super produtiva ou será que eu estou mais recolhida? Estou num processo de integração? Estou num processo de vamos iniciar um projeto? Como é que eu estou no trabalho? No meu relacionamento amoroso, como é que eu estou no meu relacionamento amoroso? Estou na fase da donzela? Estou na fase da mãe? E o que é que isso significa estar na fase da mãe? Se de facto houve uma maternidade que aconteceu efetivamente, se estou na fase da mãe por outro motivo, o que é que isso significa? Ou se estou numa fase de anciã, e reparem, isto é cíclico, não significa que o estar na fase de anciã vai haver um encerramento efetivo daquele relacionamento ou daquela dinâmica, ok? Significa que talvez aquele nível, aquele momento, aquela fase terminou e dá espaço para que uma outra fase nova, para com um outro momento novo possa surgir. Vou dar um exemplo aqui muito prático. Num relacionamento, nós passamos por várias fases. Num casamento, para vocês todos entendam o que eu quero dizer com relacionamento. Nós passamos aqui por várias fases. Nós começamos no relacionamento. Nós conhecemos a pessoa. Nós saímos com a pessoa, damos uns amassos aqui, uns amassos acolá, pronto. Conhecemos a pessoa. Fase da donzela. Quando nós decidimos estar com aquela pessoa e reconhecê-la enquanto uma... Estou a lembrar da palavra em espanhol, não sei porquê, não é? Calma. Parceiro, ok. E decidimos que aquela pessoa seja o nosso parceiro, nosso companheiro, companheira, e começamos a namorar. Nós subimos um pouquinho. Então, o relacionamento tornou-se um bocadinho mais sério, ok? Então, houve aqui uma fase de anciã para dar espaço a uma nova fase da donzela. Estão a entender? Dentro do sistema ou da fase mais macro, que seria o próprio relacionamento. Estão a entender como é que funciona isto na nossa vida prática? E depois nós, eventualmente, se tiverem o sonho de casar e com poupa e circunstância e blá blá blá, vai haver uma nova progressão. Entenderam? Portanto, vai haver um nível, uma escadinha que nós vamos subir nesse relacionamento consoante a expectativa ou aquilo que nós queremos e pretendemos do relacionamento. Então, vai sempre ter essa fase de anciã, essa fase de encerramento para dar espaço a uma coisa nova. E não necessariamente que o relacionamento tenha que terminar, e isso também pode acontecer. Ok? Portanto, a anciã também pode trazer-nos um encerramento de facto de uma fase macro, de um ciclo macro. Entenderam? A mudança de um local de emprego ou de um trabalho, quando nós passamos para a reforma, portanto, nós deixamos o mercado de trabalho, vai ter que haver toda uma nova integração de como é que eu vou viver a partir de agora, porque toda a vida habituei-me a ser ativa, como é que eu vou viver agora? E a partir do momento que nós vamos ver e reconhecer a fase, o ciclo onde nós estamos, nós vamos fazer o quê? Viver. Permitir viver. Porquê? Porque muitas vezes, e principalmente na fase de anciã, nós adiamos, nós ignoramos, nós vamos empurrando com a barriga e não fazemos o corte. Ok? Nós não fazemos aqui o desligar, o desapegar do ciclo que está a ficar para trás. Nós também podemos tirar aqui um conselho com os oráculos, especificamente para a fase, ou para tentar perceber qual é a fase que nós estamos a viver, ou qual é a melhor maneira, forma de vivermos esta fase. Então, eu estou aqui a pensar, até me dava uma boa ideia para trazer para vocês um vídeo, uma leitura específica com a deusa tríplice. Que bueníssima ideia! Vamos fazer. Vou pensar como é que vou programar isso. Vamos fazer. E podemos também perceber e reconhecer qual é a fase que nós evitamos, que eu já falei que a maioria de nós vai evitar a anciã, e perceber porquê.
Porque é que é tão difícil integrar ou vivenciar ou permitir que a anciã em nós esteja viva naquele momento, naquela fase? E perceber porquê, né? Porque é que nós evitamos esta. Porque nós podemos evitar num momento e noutro momento não evitar. Então há aqui um gatilho qualquer, um estímulo qualquer, há aqui uma crença, um trauma, uma programação qualquer que nos faz viver um padrão, um ciclo, não é? Repetidamente, porque talvez nós estejamos a adiar o encerramento, a conclusão. Bom, eu vou-me ficando por aqui neste vídeo. Eu espero que te tenha ajudado de alguma forma. Podes também deixar aqui em baixo nos comentários o que é que tu ouviste ou o que é que tu queiras comentar sobre a deusa Tríplice. Eu tenho um texto mais detalhado e aprofundado dentro da newsletter, se quiseres ler. Podes ler e já agora subscreve a newsletter também, não é? Eu vou deixar aqui o link direto para esse texto que é mesmo da deusa Tríplice, está muito completo. Pelo menos já na minha visão está muito completo, mas eu aprofundo um bocadinho mais dos temas que eu trouxe aqui. Ok? Pronto, eu vou ficando por aqui, vejo-te no próximo vídeo. Beijinhos!